A Unitel e aparatos foram barrados de aplicar as suas infraestruturas no prédios dos moradores do Bloco 10, após o caso de insegurança e instabilidade do edifício. E nessa iminência foi obrigado a convocar uma reunião de auscultação da comunidade para saberem por parte dos moradores qual será a mais-valia, os benefícios e após consequência da aplicação dessas mesmas infraestruturas. Realizou-se dia 24 de junho pelas 10 horas, no Largo do Bloco 10, a reunião agendada pela coordenação do Bloco 10 com as empresas Unitel e aparatos e os moradores em geral, encontra-se em concentração entre as presenças e moradores. Serviu de esclarecimento sobre os trabalhos e tecnologia a serem realizadas para a instalação dos tubos ou calhas para a passagem dos cabos de internet. Transformado. Os nossos serviços são serviços de FTTH, em inglês a sigla Fiber to the Home, ou seja, a fibra chega até a casa do cliente. É um serviço não muito novo, né? É parecido com o serviço que a TV Cabo e a Zap Fibra já oferecem aqui na centralidade. Então, nós, Unitel, estamos a entrar no mercado agora também com esse serviço. Mas temos uma proposta de oferecer serviço um pouco mais diferenciado, onde no mesmo pacote poderemos ter internet, televisão, telefonia móvel e fixa, onde o cliente que aderir ao serviço poderá associar um ou dois ou três telefones móveis a esse pacote, com um pacote de dados móveis para os telemóveis. E temos também a proposta futura de adicionar aos nossos serviços de streaming para quem está acostumado a usar serviços como a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, a Apple TV, que são serviços que ultimamente aqui em Angola têm sido muito usados pelos jovens e não só. Eu sou um dos responsáveis para a área de equipamentos e serviços por parte da Unitel, e vou passar a palavra agora ao colega da Huawei, que é responsável pela área de infraestrutura, e em seguida o nosso fiscal da EUTEC. Bom, muito obrigado. Na verdade, nós temos vindo a nos deparar com uma situação que não é muito boa, que já muitos já sabem que a Centralidade de Sequel, infelizmente, foi construída numa topologia que não foi beneficiada com a guarete técnica a nível dos edifícios. E fez um survey, tem um levantamento técnico. Infelizmente, deparamos com muitas situações que começam desde o princípio, que é da parte exterior do edifício, do interior. Este levantamento está a ser feito até hoje, em alguns casos ainda. Infelizmente, para alguns blocos, nós somos mesmo obrigados a partir do chão para conseguirmos passar o cabo até a caixa que está dentro do edifício. Mas para o vosso bloco, acho que não foi todos os edifícios, foram alguns. E pronto, felizmente temos quase 99% já com o cabo passado. O grande problema é o quê? É que a parte interna, que é da parte da caixa de telecom que está na parede, todos vocês conseguem ver quando entram nos edifícios, ela não tem ligação com quase todos os andares. E em alguns que têm, estão obstruídos. Pode ser que tem um que passa para um apartamento, mas os outros já não têm essa comunicação. Por sua vez, por isso é que estamos a fazer esta furação da laje, que é concernente com um furozinho de 32 milímetros. Passamos aquela conduta que é o corredor e vai até ao quarto piso. Esta conduta está a ser feita de forma a garantir posteriores ligações. Isso é o quê? Quando o cliente vier depois a Unitel ou aparatos pedir os serviços da internet, a primeira coisa que ele vai dizer, não, no meu edifício já tem sinal, ou os serviços já estão lá.
técnicos vão vir e vão fazer primeiro o teste com um guia que é da caixa de baixo até o vosso apartamento. Se porventura esta infraestrutura estiver obstruída, então já não haverá aquele constrangimento de que temos que fazer mais furos, partir, para conseguir tirar um cabo até o vosso apartamento. Nós já temos essa conduta feita nessas caixas pequenas, acredito que vocês já puderam ver algumas imagens, que aqui ainda não fizemos. É lá onde vai ser feita a derivação dos apartamentos. É feio, realmente, mas é a única solução que temos. Por isso é que estamos aqui, que é para poder ouvir de vocês e dar mais soluções. Agora, se vai criar algum problema na planta, isso só quem pode explicar isso é o Arthur, que é o responsável pela ELTEC Controle de Qualidade. Quanto à minha parte, eu acho que é tudo. Obrigado. Base, venhamos apenas com internet. Também temos intenções no futuro de incrementar outros serviços. O benefício para os moradores é óbvio. Quanto mais concorrência, se calhar melhores são as condições, os preços. Tudo isto é muito saudável e bom para o cliente final. Portanto, esse será o maior benefício. Independentemente do serviço que cada um traga, o bom para o morador é que realmente vai ter a opção de escolha. Neste momento só têm uma opção em serviço de fibra, passarão a ter 3. Portanto, esse será o grande benefício. Nós teremos que combater entre nós os nossos serviços. Obviamente isso é o melhor que vocês vão ter. Será o preço, o serviço, os produtos, portanto isso é todo benefício dos moradores. Em relação à infraestrutura, é exatamente o que o colega Noé disse. Temos todos os mesmos problemas. Efetivamente deparámos com alguns déficits de infraestrutura. Aparatos já vai na 12ª centralidade, portanto já temos 11 centralidades feitas no país. E de facto aqui tem sido um grande desafio. Eu partilho essa experiência com os colegas da Unitel. Por facto tem sido um grande desafio pelo facto de já existir cá um operador e a infraestrutura não ser suficiente para obrigar mais operadores. Então estamos aqui a fazer uma operação que de facto choca um pouco esteticamente com tudo, mas não temos muito mais alternativa. Obviamente aqui o interesse é ser sempre de acordo com os moradores. Portanto, resumidamente, o que os colegas explicaram, as dificuldades de aparatos são exatamente as mesmas dificuldades da Unitel e, portanto, é muito importante estarmos todos unidos neste momento para dar a melhor solução possível para os moradores. Portanto, basicamente, é essa a nossa ponto de vista e é essa a nossa forma de estar de aparatos, é mesmo tentar sempre em... Na laje da escada, portanto, no sentido em que entramos no edifício será do lado esquerdo, isto porque as caixas se posicionam do lado esquerdo. Esse furo é garantido, que não tem qualquer problema estrutural. Nós não vamos interferir com a estrutura do edifício. É um mero furo no botão em que não interfere com a estrutura. Isso não é estrutura. Portanto, em nada danifica o vosso edifício. É claro e lógico que quando estamos a fazer furo, estamos a danificar alguma coisa no teto de baixo, quando a broca acaba por furar, acaba sempre por instalar um bocado o botão. Todos esses nossos estragos vão ser reparados de igual forma ou melhor do que encontrarmos. Ou seja, nós já estamos a chegar a alguns sítios onde há infraestrutura de outro operador e que está mal reparado e nós tentamos sempre fazer um registro fotográfico anterior para poder comprovar como estava e como depois vai ficar. No vosso caso ainda não começamos em lado nenhum, portanto não é se calhar tão fácil de perceber aquilo que eu estou a dizer, porque falar é uma coisa e ver é outra. Mas efetivamente isso vai acontecer. Vamos ter algumas situações em que vamos danificar, mas vamos reparar e isto é garantido. Nós e o Unitel, somos uma empresa que sofremos algumas auditorias, somos uma empresa internacional e temos que respeitar padrões de qualidade. E portanto, caso danifiquemos alguma coisa, será sempre da nossa responsabilidade reparar aquilo que danificamos. Em relação à infraestrutura, pouco mais a dizer, o colega já explicou, é constituída por um tubo de 32 e caixas de derivação em cada patamar para fazer as ligações aos clientes. Portanto, quer o
lado esquerdo, do lado direito, neste caso são os 001 e 002 e por aí fora. A nomenclatura é esta usada. Instalar duas caixas no resto neste momento ainda vão ficar sem proteção, depois a posteriori será colocada uma caixa de maior dimensão para que os equipamentos fiquem lá dentro e não fiquem visíveis às pessoas. E no último piso será instalada também uma caixa que é para ligar os clientes da distribuição efetivamente dita. Porque uma caixa que fica instalada no resto de chão vai ligar 8 clientes e a caixa que fica lá em cima ligará os outros 2. Basicamente a distribuição será esta. Salientar também, o meu colega já disse isto, não é fácil para nós e nós compreendemos as vossas situações. Temos que fazer furos, é barulhos, é incómodos, mas não temos infelizmente outra possibilidade quando a infraestrutura já está construída, está obstruída. Portanto, temos mesmo que fazer, infelizmente, este trabalho que causa alguns incómodos, pelos quais pedimos imensa desculpa, mas teremos que o fazer. Salientar também que já tentámos com, neste caso, o Aparatos, que é um operador concorrente, alguma parceria, no sentido de não vir cada operador e fazer o seu trabalho. Ou seja, estamos a tentar fazer um trabalho comum para todos e, portanto, já chegámos a um conceito de parceria para que, quando criarmos uma infraestrutura, sejamos nós a criar, vamos usá-la e eles vão usar a mesma infraestrutura que nós criamos. Da mesma forma que é vice-versa, se forem eles a criar a infraestrutura porque chegaram primeiro, tiveram clientes primeiro, nós vamos usar a infraestrutura deles. Portanto, já existe esse pré-acordo de partilha, para tentar minimizar ao máximo todos estes incómodos que são criados pela falta de infraestrutura nos vossos edifícios. Da nossa parte, fiscalização, penso que as explicações são estas. Agora queremos ouvir da vossa parte se têm dúvidas, se não têm preocupações, por aí fora. Obrigado. Novo, em relação à nossa infraestrutura, como o colega Noé explicou, nós vamos fazer Então, acredito estar aqui apresentado os serviços que as duas empresas se propõem em virem nos oferecer, e acredito nós estarmos felizes e expectantes porque queremos esse serviço. Mas as informações que nós temos e que nos indagam são aquelas que mexem com as infraestruturas dos nossos edifícios, porque nós aqui temos determinados problemas com a empresa construtora e isso cria-nos receios. Mas eu vou deixar então, agora vou passar o microfone do outro lado para que cada um coloque as suas questões e juntos podemos então chegar a um meio termo. O serviço é bem-vindo, mas a forma como vai ser executado cria algumas interrogações. Podemos abrir, quem quiser falar, tenha toda a liberdade e essa reunião é para nós mesmos. Bom dia. A minha questão vai do seguinte. Só diga só seu nome para... Pedro Paulo. Eu ouvi a explicação do caríssimo meu Noé, não é? Fez a seguinte afirmação. Só para perceber melhor. Antes de avançar com os trabalhos... Deixa assim. Eu ouvi a explicação do caríssimo meu Noé, não é? Fez a seguinte afirmação. Só para perceber melhor. Antes de avançar com os trabalhos de perfurações ou
este trabalho que vocês disseram que vão fazer. Posiciona sobre o microfone, faz favor. Primeiro haverá a tentativa de fazer o enfiamento da cabelagem nos equipamentos que já lá estão, nesse caso da TV Cabo, ou simplesmente chegarão sem fazer essa tentativa e vão aplicar logo aquilo que é o vosso plano. Esta é a minha questão. Obrigado. Vamos ter respostas diretas ou preferem falar tudo? Diretas, não é? Tá bem. Ok. Caso nós encontramos a infraestrutura disponível para lançarmos um cabo novo, claramente que iremos fazer, mas caso contrário, a solução que nós achamos é essa de fazer um furo nas lajes. Então, agora a outra pergunta é, caso não encontrem esta estrutura ou essa condição, ou as condições que é para fazer o enfiamento na cabelagem que já lá está, quem irá avançar com os serviços? O Unitel ou a Parados? Na instalação, neste caso, preparações da laje e tudo isso muito mais. Conforme o nosso colega aqui, o Arthur, já teve a explicar, internamente entre a Baratos e a Unitel já foi feito um acordo que será feita a partilha de infraestrutura para evitar que faça-se mais de um furo nas lajes dos edifícios. Então, onde a Unitel já criou a sua infraestrutura, futuramente quando a Baratos tiver que fazer também distribuição dos seus serviços, vai usar a mesma infraestrutura. Onde a Baratos já tem infraestrutura. Desculpa, até eu já percebi que a outra operadora vai sempre usar a estrutura que encontrar. Sim. A minha questão é, por exemplo, vão aqui no meu prédio, como é que nós, os moradores, saberemos, olha, no meu prédio será a Unitel a fazer esse serviço ou será a Parados? Esta é a minha questão. Deixa-me responder-lhe o seguinte. Neste momento, e nós já tivemos e estamos em campo, quer nós, quer a Parados, e temos alguma comunicação. De toda a comunicação que tivemos até agora, e está aqui o colega André que poderá responder por isso, eu penso que eles estão um bocado atrasados em relação ao bloco 10, correto? Portanto, provavelmente seremos nós, Unitel, a avançar com esta nossa infraestrutura e posteriormente será Parados a usá-la. Responde à sua pergunta? Não, respondeu. Ok, obrigado. Não há mais questão de hoje, por mim, obrigado. Bom dia, André Lote, coordenador do PD 28 do setor 7, condomínio Harmonia. Uma coisa, com relação aos furos da laje, com do conhecimento de todos os moradores, coordenadores e coordenador do bloco, nós há tempo recebemos um relatório da empresa CTC, que é a empresa que está encarregue pela manutenção e retificação do edifício, onde fomos proibidos de fazer furos e fazer roços. Por quê? Porque eles alegam que as fissuras que estamos a ter nos edifícios são com relação a essas obras que nós fizemos. Tanto mais que alguns moradores que estavam a fazer obras, a gente cancelou. Por exemplo, no meu caso, eu estava a fazer obra na minha casa e tive que cancelar por causa dessa situação. E eles, nesse momento, estão no prédio 28B, que é o meu, estão lá a fazer uma intervenção, onde eles alegam, e estamos agora a tentar resolver isso, porque eles alegam que aquilo foi solicitado por nós. Agora, e também do nosso conhecimento, que eles já estão, essas intervenções que eles estão a fazer, são as últimas intervenções que estão a fazer. Doravante, tudo será da nossa responsabilidade. Agora, os vossos serviços são bem-vindos, mas só que tem uma situação, vamos fazer furo na laje. Hoje estamos aqui sentados e estamos aqui a dizer, não, eu vou assumir qualquer situação que vier. Amanhã podem começar a acontecer N situações provocadas ou por furo, ou por mau uso, ou por má construção. Então, quer dizer, nesse momento nós, os moradores, proprietários do apartamento e a empresa construtora. Vai entrar um terceiro
que são vocês. Agora, quem nos garante que esses furos que vão fazer não vão nos dar problemas futuros? Primeiro. Segundo, essa construção daqui, essas lajes aqui, não tem nada a ver com aquelas lajes dos prédios antigos. Porque essas nossas lajes aqui são muito sensíveis. São tão sensíveis, tanto mais que são sensíveis, que nós, por exemplo, se estivermos no apartamento, e os moradores que estão aqui sabem isso, se estivermos no apartamento, deixar cair algo na laje, embaixo, ouve-se com muito barulho. Então, seria de bom tom que arranjasse uma outra solução que não seria furar a laje ou furar a parede, mas a laje não. Porque nós estamos aqui, nós aqui no Sequele temos N problemas com a empresa construtora. No meu prédio, principalmente. Então, seria de bom tom tentarmos arranjar uma outra solução que não seria furar a coisa, a laje. E isso para falar pelos moradores, porque nós reunimos, como foi do vosso conhecimento, e os moradores disseram que não, furar a laje não. Daí duas uma. Se chegar à conclusão que tem que furar a laje, então a empresa que vai furar a laje tem que fazer um termo de responsabilidade, reconhecer aquele notário, nos entregar, e aí podem furar a laje, podem fazer o que quiserem. Temos aquilo aí. Daqui a 5 anos, 10 anos, que é o tempo que começa a aparecer os problemas, vamos ver se o problema for da laje, então temos aí o documento que vai nos salvaguardar. Essa é a sugestão do prédio 28. Muito obrigado. Foi muito bem acolhida. Acredito que os representantes aqui das empresas vão poder dar. Muito obrigado. Foi muito bem acolhida. Acredito que os representantes aqui das empresas vão poder dar alguma resposta. Ora bem, em relação à sua questão da garantia, como já disse há bocado, nós, Unitel, somos uma empresa que sofremos várias auditorias. E, portanto, em relação ao compromisso, isso está escrito. Nós temos uma licença na administração e com esse compromisso. Portanto, não haverá qualquer tipo de dúvidas em relação a isso. Se pretenderem, eu sei que isso já está no vosso grupo, toda essa documentação scannerizada, em suporte informático. Em todo caso, se pretenderem, nós fornecemos todas essas documentações em formato físico. Não há qualquer tipo de problema com isso. Em relação à empresa que estava a falar que tem a construção, que fez a construção dos prédios, essa empresa foi convocada e esteve na administração quando houve estas reuniões, a quando do pedido de licença para a execução deste trabalho. Nada, nem nenhum trabalho feito pela Unitel é feito aleatoriamente às entidades responsáveis. Portanto, nós, para estarmos aqui nesta data, fizemos todo o trabalho de casa, digamos assim. Ou seja, nós estivemos na administração, reunimos com os administradores dos blocos, reunimos com as empresas de construção, com o fundo imobiliário e, portanto, todas essas garantias estão asseguradas, não tem que se preocupar. Inclusivamente, nós temos uma avaliação feita técnica em relação aos furos. Portanto, existe um procedimento técnico que foi aprovado e que foi feito. Portanto, fizemos alguns testes antes de tomarmos essa decisão. Em relação à questão de podermos usar ou não, e usar não executar ou não as furações. Repara, os edifícios não têm, como o colega há bocado explicou, nem colunas montantes, nem coretes técnicas. Portanto, para nós vos conseguirmos fornecer o serviço, elas têm que ser criadas. Como vocês já perceberam e já verificaram, em alguns edifícios vocês têm e conseguiram, a TV Cabo, fazer o serviço através das condutas existentes. Já falámos sobre isto também e nós já assumimos isto perante algumas das pessoas, inclusivamente, que estão aqui, que aonde essa passagem for garantida ou estiver garantida,
nós não vamos executar furos nem infraestruturas nossas. Porquê? Porque elas já estão garantidas. Volto a frisar, esta situação tem que ser os moradores, os coordenadores dos edifícios a ajudar-nos e a dizerem-nos que, sim senhora, nós aqui temos infraestrutura, está perfeitamente em condições para ser usada, e aí sim nós não vamos intervir nesses edifícios com a garantia que vocês nos vão dar. Okay? Portanto, nós não vamos furar sem o consentimento das pessoas, ok? E isto é garantido da nossa parte. Ninguém vai fazer furos quando existe uma opção já no edifício garantida para a execução do serviço, ok? Acho que respondi às suas perguntas. Ok, obrigado. Isso quer dizer, se no meu edifício os 10 apartamentos tiverem o serviço da TV Cabo, já lá o cabo de fibra quer dizer que está garantido. Correto e afirmativo. Portanto, por isso é que eu disse, e já não é a primeira vez que vos peço a ajuda dos coordenadores dos edifícios para que façam esse trabalho internamente, para que nos consigam garantir essa passagem. E aí sim, nós não vamos fazer furos dentro dos vossos edifícios, com a vossa garantia. Senhor André, bom, eu quero tentar também fazer aqui um reforço naquilo que já foi dito. No princípio, nós falamos que alguns edifícios têm a ligação da caixa que está no piso 0 aos apartamentos. Só que os caniços que lá existem são caniços muito pequenos. E quando já tem um drop, que é um cabo da TV a cabo que leva sinal até o vosso apartamento, eu tenho a probabilidade de, quando eu for passar um cabo guia ou um outro cabo, danificar o vosso cabo de serviço. Se vocês assumem esse risco, a gente não fura. Fica isso claro, porque as pessoas agora vão ficar sendo relaxadas. Não, meu prédio já tem todos os andares ligados, outros apartamentos, já não vão furar. Ok. Mas amanhã, quando pedirem os serviços da Aparatos ou da Unitel, fiquem a saber que nós vamos ter que fazer enfiamentos de guia, que é para conseguir levar o serviço até o vosso apartamento. Aí há vários riscos. Posso danificar o existente, posso passar, como também não posso passar, porque em alguns casos eu já tenho aqui provas em que tu vês o cabo lá, o cabo nem mexe, nem para trás nem para frente. Por quê? Porque parece que a parede mexeu, o terreno, o prédio, e aquilo tudo ficou intacto, ficou espalmado. Você vai me dizer, não, ela tem garantia que meu apartamento tem ligação. Ok, e agora? Amanhã quando eu vier passar o cabo, não passa, faço o quê? Aí está o problema. Porque há que pensar nessas hipóteses agora. Nós estamos a trazer uma solução para evitar problemas de futuro. Há que se pensar bem nisso. Obrigado. Vamos então dar sequência, ouvindo mais moradores. Por favor, perguntem mesmo, perguntem tudo. Um levantamento feito, porque a laje, uma vez perfurada, deixa de ter a consistência e a preparação inicial, por causa das infiltrações e por causa das rachaduras, porque o furo cria outros danos, certo? Não é só o furo em si, mas exato, o fio à volta do furo, ok? Eu gostaria que pudesse explicar um bocadinho mais que estudo é que foi feito, quais foram as conclusões chegadas e quais são as garantias que tem, no sentido de que não trará outros danos. A segunda pergunta que eu quero fazer é: fez-se um estudo da montagem destes cabos ao exterior dos edifícios para salvaguardar um bocadinho de estética interior e coisas do género? Gostaria que pudessem dizer alguma coisa sobre isso. Sim. Em relação à sua primeira pergunta dos estudos, esses estudos estão feitos baseados nas informações que foram feitos, baseados nas informações que tivemos. Estas placas têm as placas das lajes das escadas, atenção, têm cerca de 12 a 15 centímetros.
é efetivamente o que estamos a encontrar. E foi baseado nisso que foi feito os estudos. Okay? Isto são regras que já existem, não somos nós que estamos a fazer. Já existe, baseado na informação que tivemos do botão que foi feito, foi executado, e baseado no que estamos a encontrar. Isso está garantido, como eu disse, existe um plano, um projeto, e isso está nesses documentos que podemos vos facultar, não tem problema nenhum. Em relação à questão da impermeabilização, dizer-lhe também isto, não foi frisado que nunca ninguém fez essa questão, no procedimento que está lá e que vos podemos facultar, nós estamos a usar uma massa própria com um isolante na parte dos furos para que seja garantida a impermeabilização do furo e da placa. Portanto, não é um cimento normal, é um cimento próprio com um isolante à mistura para que seja garantido isso. Mas volto a dizer, nós podemos vos fornecer, não viemos preparados para isso, que não sabíamos, mas vocês têm isso tudo em suporte digital. Peçam aqui ao vosso coordenador que ele tem, caso não estejam no grupo, mas essa informação está toda lá. É um produto da SICA próprio para garantir esse isolamento. Ok? Penso que era só isto. Tinha feito mais alguma questão? A segunda questão é o estudo do exterior. Por exemplo, se reparar o prédio que está só atrás, nós temos a parte a perfuração por causa da canalização, das águas que vêm do teto, do ar-condicionado e tudo mais. A minha questão é, por que não, se calhar, pôr a possibilidade de fazer algo similar que tem aqui nos prédios já, ao exterior? Pronto, eu de explicar isso é muito fácil. Tudo o que veio ali, da parte de dentro, tem o equipamento interno. E o furo foi feito para fora e depois tem uma coluna montante no exterior. No caso das infraestruturas de telecomunicações não são assim. Portanto, não podemos olhar para uma situação e pensar que vamos fazer um espelho para as outras. Nesta situação é garantido que é a melhor opção, não há dúvida nenhuma. Na questão das telecomunicações não é. Você tem que fazer dentro do edifício, porque os equipamentos primeiro não são para estar no exterior. São para estar internos. E depois a acessibilidade aos apartamentos, a que está ali, você vê, não é o apartamento A e o apartamento B, ou o 1 e o 2. E portanto, não é tão linear quanto as pessoas olharem para uma infraestrutura que está construída e tentar fazer um espelho para as outras. Isso não pode ser feito. Nós já tentámos explicar e já fomos com alguns moradores daqui e de outros blocos mostrar-lhe fisicamente o que é que estamos a fazer. E para as pessoas perceberem, porque não é tão linear quanto aquilo que está ali. Aquilo é uma coluna de esgotos dos ar-condicionados. E não é a mesma coisa. Portanto, isto não pode ser sequer extrapolado desta forma. Se fizéssemos, por acaso já veio essa opção e nós fizemos vários estudos, como já explicámos a alguns moradores. Não foi só a coluna interna, foi colunas externas, foi 2 colunas externas e, portanto, nós fizemos N estudos de viabilidade. E volto a dizer, o mais simples, o que causa menos impacto visual, menos obras, menos furações, é aquela que nós tomamos. Ok? Pensou-se, sim senhor, a fazer do lado de fora. O que é que isto implicava? Voltávamos a fazer furos para dentro ou em todos os patamares 2 furos. Porque tinha que ser um de um lado direito e um do lado esquerdo. Os equipamentos tinham que ir lá dentro, tinham que ser instalados lá dentro e depois os cabos tinham que vir cá fora. Passávamos para o piso de cima e seria exatamente a mesma coisa. 2 furos para dentro, em cada patamar, e isto é muito mais impacto visual, muito mais problemas de futuro. E, portanto, foi descartada essa possibilidade. Cláudio. Acredito, convenhamos. Pois é. Sim.
Segurador, agora fico meio confuso, porque nós há tempo recebemos o relatório da administração que foi partilhado no grupo, onde disseram que não podíamos fazer mais furo, porque estava a causar as fissuras no edifício. A mesma administração, a mesma empresa que fez esse relatório para nós, dá um sinal verde para fazer o furo das placas. Fico meio confuso. Assim, acho que é um bocado complicado. É contrassenso, como diz aqui o desenho. Então temos que ver aqui, está que se criar uma outra situação. Que depois, internamente, vamos ter que ver, porque sem coisa, sem uma solução. Caro André, voltar um bocado atrás. Essa questão de ser autorizado e ser proibido, eu não sei a que é que se refere. Eu gosto e posso falar de situações concretas. Não sei que furos é que você está a falar, não sei qual a localização, qual o diâmetro, qual a finalidade. Portanto, não vou falar de uma coisa que não sei. Vou falar daquilo que eu sei, que é aquilo que nós pretendemos executar e apresentamos e que foi efetivamente autorizado mediante os estudos que fizemos. E, portanto, quando me fala em contrassenso, não sei a que é que se refere. Não sei que furos você se está a referir, quem os autorizou ou não, para quê, qual a finalidade. Portanto, não posso argumentar sobre uma coisa que não conheço. Posso argumentar daquilo que nós pretendemos fazer e que fomos autorizados a fazer. Tudo o resto, pouco posso argumentar ou dizer o que quer que seja. Ok, nós compreendemos a sua posição e, como pode perceber, o que nós estamos a fazer também é expor a si e a sua equipa aquilo que também temos que recebemos também de informação da mesma administração e a empresa responsável daqui, certo? O contrassenso é justamente este. Se nos estão a informar que nós não podemos fazer furações dos prédios, obras, trabalhos, por estar a causar danos estruturais, o que o senhor vai fazer também vai ter algum impacto à estrutura do edifício. Não há furo que não cause algum tipo de dano. Isso é inevitável. O vosso estudo mostra que é mínimo, mas existe. E nós estamos a mostrar assim que nós temos também esta parte do nosso lado por parte da administração. Então, isso não é uma questão que o senhor vai poder resolver, isso não é uma questão que o senhor tem algum ato a fazer. Isto é um ato, isso é uma informação que estamos a passar a si, que são as nossas inquietações. Okay? Isso é algo que nós, na pessoa do nosso coordenador do bloco, vai ter que levar à administração e pedir um esclarecimento em que se baseia a nós a proibição ou a cautela de não fazer isso, mas a outrem já é dado um aval de tratar do assunto. Esta é a questão que está aqui na mesa. As perguntas que nós vamos fazer, por mais simples e o que for, é melhor que sejam feitas para ser esclarecidas, porque são as dúvidas que por norma as pessoas têm e muitas das vezes acabam por não perguntar, por acharem que vão ser ridicularizadas ou coisas do género. Então, há que haver paciência, há que haver cautela a todos nós, fazer as perguntas necessárias para ter o maior esclarecimento necessário, para que quando chegar o momento da decisão, podemos tomar a decisão correta. Tão simples quanto isso. Seria bom que perguntássemos para depois a empresa não ter constrangimentos na execução dos seus trabalhos. E acredito que a maior preocupação nossa são as furações, porque nós há um ditado na língua quimbundo em que nós dizemos tungané. Pois é. E felizmente nós vivemos e conhecemos quais são os problemas que os nossos edifícios nos apresentam
de certa forma, as perguntas aqui é necessária para interrogar, para que depois não tenhamos impactos negativos nos vossos trabalhos. Pode fazer mais uma pergunta. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o morador do prédio 16, Mauro Reis é o meu nome. Uma vez instaladas as infraestruturas e os equipamentos dentro dos edifícios, haverá necessidade ainda de fazer um outro furo para dentro dos apartamentos? E quem se responsabiliza pelos danos e a ornamentação dentro do edifício? Muitos de nós aqui já fizemos alguns bonecos dentro do carro, então queríamos salvaguardar também esse lado. Como é que ficaria? Obrigado. Da mesma forma que há bocado e a garantia é comum, tudo o que nós, Unitel, danificarmos será reposto por nós. Ou seja, neste momento nós estamos a criar infraestrutura e a sua questão é pertinente. Neste momento nós não vamos fazer as ligações aos clientes finais, ok? Esse trabalho será feito a posteriori quando vocês nos solicitarem um serviço, ok? Sendo que será sempre a Unitel a responsável por esse trabalho. Provavelmente não será este subempreiteiro, neste caso a Huawei, não sabemos se será ou não. Independentemente disso, o responsável é sempre a Unitel. Não sei se com isto responde à sua pergunta. Quer danificarmos uma parede, um teto, para executarmos o nosso trabalho, será sempre da nossa responsabilidade a reparação do mesmo e a reposição tal e qual como está. Exatamente, lá com aparatos a mesma coisa, ou seja, como a conta montante vai ser partilhada entre as duas empresas, eu até agora não tive muito para acrescentar, porque de facto as respostas do lado do Unitel são as nossas, porque nós estamos a partilhar a infraestrutura. No que toca a atender o cliente, não. Cada um vai fazer os seus acessos. Portanto, e aí sim será uma empresa diferente, mas também da mesma forma que o Unitel está a falar, é igual, assumiremos todos os danos. Isso é absolutamente normal. Nós já temos cerca de penso eu que estamos nos 4.000 clientes neste momento, em todas as centralidades, e portanto tivemos que fazer 4.000 instalações, 4.000 vezes fazer fundos para dentro das casas, portanto, e de facto às vezes pode acontecer um evento ou outro. Existem entidades que têm inclusivamente seguros de responsabilidade civil, caso provoquem algum dano maior, mas isso é mesmo caso a caso. E o normal é que também fazemos a instalação do cliente, temos que fazer os fundos, no fim, sempre de acordo com o cliente, a colocação do equipamento, etc. Portanto, qualquer dano é resolvido na hora. O cliente está a ver a instalação, qualquer dano é resolvido na hora e a expectativa é sempre não provocar danos, ao mínimo possível. Mas se acontecer, inclusive as nossas empresas que trabalham connosco têm seguros para o efeito. Têm seguros para o efeito, mas normalmente não é preciso assinar, são danos menores e resolve-se na hora. Finalmente, e não menos importante, há uma outra inquietação, eu não sei se percebi, mas se calhar estou ultrapassando. Será um furo para cada laje até atingir o último andar? Ok, obrigado. Neste caso, porque nós decidimos fazer partilha. Esse foi o nosso esforço, porque senão iríamos fazer cada um o seu furo. E provavelmente a TV Cabo também terá o furo deles, e isso então seria ainda muito mais penoso para vocês. Portanto, nós reunimos e preocupados, decidimos então vamos fazer a infraestrutura em conjunto. Sim, uma vez explorada, ter feito o teste, que pela via normal não dá para passar, como temos as duas empresas, Unitel e Aparatos, nós já conhecemos o projeto da Unitel. Também tivemos contato aqui com a engenheira e apresentou-nos também o projeto. Nós, os moradores, uma vez feito o teste, podemos dizer não, queremos o serviço queremos a prestação de aparato, não da Unitel ou vice-versa. Ok. Pois é, essa foi a maior preocupação. Ok? Pois é. Pode falar, Fernando, pode falar.
Alô? Ok, meu nome é Renata. Vocês já devem ter me visto andando aqui e vão continuar me vendo andando aqui durante a semana. Estamos fazendo a auditoria do trabalho que foi feito. Por enquanto, da nossa parte, é só a passagem de carga. Está sendo um esforço, não vou falar para vocês assim detalhes, mas é um esforço mesmo brutal da parte tanto da Unitel quanto da Parados para haver um consenso para que vocês sejam bem servidos e evite de haver 2 furos para cada operador, porque vai acontecer também de futuramente virem outros operadores. Infelizmente, nós estamos no século XXI e a estrutura desses edifícios não está preparada. Nós estamos fazendo um esforço para que vocês não sejam assim prejudicados. O importante para vocês é que, no caso de reclamação, no caso específico da Parados, a Parados tem um NOC, tem um atendimento ao cliente que é 24 horas, 7 dias por semana. Vocês podem ligar a qualquer momento. Não estão satisfeitos no atendimento ao cliente por telefone? No caso específico da Parados, nós temos a loja física da MaxMed aqui dentro. Podem ir lá, podem conversar. Não estou bem atendido, não fui bem servido, houve isso, houve aquilo. Até durante mesmo o processo da instalação, vocês têm da nossa parte a garantia que qualquer coisa que não ficaram satisfeitos ou ficou estragado, danificado, vão lá na loja, conversem e a gente vai ser contactado e a gente vem aqui. Nesse exato momento nós temos várias equipes trabalhando aqui. Desde já peço desculpa pelo serviço que foi feito anteriormente. O que eu tive entrando ontem, tive entrando aqui prédio a prédio, muita gente me viu aqui passando. Aquilo está um serviço assim, um bocado estranho, foi muito mal feito, tanto que da parte da nossa empresa tivemos que substituir o empreiteiro. Estamos com o empreiteiro novo para corrigir todo o trabalho que está mal feito, mas infelizmente é mesmo muita coisa que está mal feita. O empreiteiro atual já tem 6 frentes trabalhando aqui dentro do Sequele. O Sequele é o Sequele, o Sequele sozinho é uma cidade, né? Tem só um bocado de paciência da nossa parte, nós vamos tentar corrigir tudo que está errado. Estamos fazendo essa parceria com a Unitel para fazer com que corra tudo bem e vocês sejam bem servidos. E, por favor, tenham paciência, não fiquem nervosos, qualquer coisa procurem. O engenheiro Noé está aqui todo dia, está aqui o Mr. Mark também, nós estamos aqui todo dia, entre em contato, a gente vai tentar sempre solucionar tudo que for possível. Porque o objetivo é oferecer o serviço para vocês e vocês serem bem atendidos. Não estamos aqui para danificar nada, para estragar nada. Já começamos a fazer as pequenas reparações de tudo que aconteceu e era isso. Esse é o meu pedido. Sempre que vê a gente passando aqui na rua, venham, conversam, me expliquem o que está se passando e a gente vai tentar sanar o mais rápido possível. Eu agradeço desde já. Obrigada. Bom dia a todos. Chamo-me Mário Freire. A minha preocupação é relativamente ao vosso equipamento que será instalado no exterior do prédio. Coloco essa questão porque nós temos naturalmente aquela estrutura que já foi colocada pelo construtor e tem sido vandalizada em muitos prédios. Vou falar propriamente também do meu prédio. As caixas já não fecham. Há dias eu cheguei ao meu prédio e encontrei toda aquela afiação fora. Eu acabei por colocar outra vez dentro. Então a minha preocupação é esta: como é que serão essas caixas, como é que elas estarão protegidas ou fechadas, embora que elas também tinham chave, mas as pessoas acabaram por vandalizar. Pronto, eu quero saber como é que vocês vão resolver isso. Porque aqui nós temos pessoas difíceis. Né? Isso é uma questão que eu gostaria de saber da vossa parte. Obrigado. Bom, eu não percebi o nome do prezado. Eu não sei se refere às caixas que estão aí na parede. Estas caixas elas são da responsabilidade dos edifícios. Então, a intervenção é simplesmente melhorá-las, garantir que ela não esteja. Não, eu referi-me ao vosso equipamento. Novo. Vou-me referir ao equipamento novo, já que este que lá foi construído, acabaram por ser vandalizados. A minha preocupação é como é que estarão
colocadas vossas e como será a nível de segurança, no sentido de protegê-los da nova caixa. Agora sim percebi. Bom, as nossas caixas elas são especificamente, elas trazem uma característica de segurança. Bom, estas caixas vão ser implementadas. Elas já foram feitas de uma maneira mais segura, a garantir mesmo a segurança. Ela vai ter uma tranca específica, uma chave que não é para qualquer um. A Unitel tem um padrão de chaves e uma só chave consegue abrir quase todos os armários. Então, isso não é tipo, está aí, qualquer pessoa vem com uma chavezinha, abre, não. As nossas estão a virem padronizadas com essa fechadura que a Unitel está a criar. Isso está garantido e certeza que não será igualzinho àquela que está lá dentro. Mas deixa-me dizer, efetivamente é uma caixa metálica, que era, pelo que eu percebi da pergunta, era esse o conceito. Será uma caixa metálica, terá sensivelmente 40 por 40, ok? Por 12 de profundidade. E tem essa fechadura que o meu colega estava a falar, que é uma fechadura própria de Intel, que é implementada em todo lado. Em cima. Ela será sempre colocada em cima, o mais alto possível, para evitar efetivamente quer o vandalismo, quer a passagem, por exemplo, com cargas. Se eu está a fazer uma mudança, quanto mais baixa ela tiver, mais imprimento. Então nós estamos a tentar colocá-la o mais acima possível para causar o mínimo de impacto possível de imprimentos na passagem e na movimentação das pessoas. Em relação ao vandalismo, tem toda a razão. Nós, nem ninguém consegue garantir que ele não vai existir, porque infelizmente não se percebe porque o vandalismo, porque não vão ganhar nada com isso, que é uma coisa que nos transtorna, mas infelizmente vivemos com isso. Não é só nesta situação dos hipócritas que estão dentro dos edifícios, nós vivemos essa situação no dia a dia em caixas que temos no chão. Infelizmente é o que é. Obrigado. Eu penso que estamos muito monopolizados com a Unitel. O aparato está muito calado. E, perdão, o problema é o mesmo. Aqui, nossa maior preocupação, as responsabilidades que a Unitel tem, é que o aparato tem. E nós queremos aqui partilhas, tivemos aqui a partilhas de documentos da Unitel, que foi autorizada a nível da administração. Por acaso nós vimos os documentos, não recebemos de aparatos. Preocupou-nos, acredito, preocupa-nos a questão de partilha de infraestruturas, que também tem muito a ver com ética, e os moradores fizeram e penso que a nível do bloco seria bom que tivéssemos uma estrutura unificada para ver a estética também, não é? E essa estrutura unificada, por isso é que estamos aqui sentados, temos que decidir qual é a melhor, é a da aparatos, é a da Unitel, qual é a garantia de manutenção que esses nos apresentam, para não termos cabos a cair. Então, queremos ouvir também, quer da aparato, quer da Unitel, em termos de estética, e como será essa partilha de infraestrutura. Imaginemos que daqui a 2, 3 anos, a Unitel de aparatos tem a partilha de infraestrutura, mas daqui a 2, 3 anos apareça uma terceira empresa, uma quarta empresa, vai ter acesso a essa estrutura deixada pela aparatos, a Unitel,
ou vai ter que recorrer também a um segundo ou terceiro furo. Então nós também queremos ouvir isso de vocês. É uma coisa que nós estamos a pensar, que vocês vão, se nós dissermos sim, furem a laje do nosso prédio, é para furarem a contar com uma terceira, quarta empresa que vem aqui e deixa o seu serviço. E aquele trabalho vai deixar para sempre. Então nós temos que ter também essas garantias para que no futuro não tenhamos uma Unitel e um aparato. Olha, os custos de manutenção das nossas infraestruturas estão altos e temos muitos custos, não há necessidade de permanência ali, vamos retirar as infraestruturas porque nós não temos clientes e agora aparatos tem mais clientes em relação a nós, ou a Unitel tem mais clientes em relação a aparatos, então há mudança de infraestruturas. Precisamos saber isso, quer da Unitel, quer da aparatos, porque nós temos que ter uma visão futurista. Mas antes de responder, tem mais um morador que queira... Na realidade, a pergunta que fizeste agora é exatamente a pergunta que eu iria fazer. Eu sei que eles vão partilhar o mesmo furo, mas a questão é, este furo que será feito agora, vai ser um furo que vai permitir futuros usuários ou futuras empresas, ou vai ser particularmente só para esses dois serviços? Porque só para esses dois serviços se vai criar constrangimento, conforme tu disseste. Então, só um esclarecimento maior com relação a esse ponto. Sim, a princípio, esses furos estão a ser contemplados para as duas empresas que estão a fazer a implementação nesse preciso momento. Mas analisamos pela lógica, né? Dificilmente ou será quase impossível um único morador ter dois ou três serviços em simultâneo na sua residência. Então, por exemplo, se temos nesse momento aparatos e a Unitel, o tubo que nós temos, a princípio, calculadamente pelo tamanho do cabo de fibra que nós utilizamos, que deve ser um pouco superior à grossura desse auricular que está aqui. Então, no tubo nós teremos espaço suficiente para passarem, a princípio, mais de 8 cabos de fibra. Então, na necessidade de haver a ligação de uma outra operadora, é bem provável que o cliente vai retirar a internet de aparatos ou da Unitel para colocar a nova operadora. Então, teremos pouca probabilidade de ter o duto ou o tubo todo ele apertado pela quantidade de apartamentos que temos no edifício, o tamanho do cabo e o tamanho do duto. Então, a princípio não temos ainda parceria com outras empresas que poderão vir e inserir os seus serviços aqui, mas é óbvio que isso vai ser contemplado. Amanhã que eles tiverem que vir, poderão bater a nossa porta ou de aparatos para podermos fazer essa conexão a fim de evitar mais mexidas na infraestrutura do prédio. Eu sei que eles vão partilhar o mesmo furo, mas a questão é, este furo que será feito agora, vai ser um furo que vai permitir futuros usuários ou futuras empresas, ou vai ser particularmente só para esses dois serviços? Porque só para esses dois serviços se vai criar constrangimento, conforme tu disseste. Então, só um esclarecimento maior com relação a esse ponto. Está com boa qualidade. Sim, a princípio, esses furos estão a ser contemplados para as duas empresas que estão a fazer a implementação nesse preciso momento. Mas analisamos pela lógica, né? Dificilmente ou será quase impossível um único morador ter dois ou três serviços em simultâneo na sua residência. Então, por exemplo, se temos nesse momento aparatos e a Unitel, o tubo que nós temos, a princípio, calculadamente pelo tamanho do cabo de fibra que nós utilizamos, que deve ser um pouco superior à grossura desse auricular que está aqui.
Então, no tubo, nós teremos espaço suficiente para passarem, a princípio, mais de 8 cabos de fibra. Então, na necessidade de haver, a princípio, o engenheiro Arthur, se calhar, vai poder explicar melhor em termos de tamanho, mas eu penso que, em comparação do duto que nós estamos a instalar com o que já está lá instalado da infraestrutura do edifício, deve ser por aí 4 vezes superior, né? Vocês nos vossos edifícios têm os tubos de 16 e esses tubos são feitos para cliente final, ou seja, não há mais nada a passar lá a não ser a ligação ao cliente final. Nós estamos a fazer uma infraestrutura com um tubo de 32 de diâmetro, ok? Para exatamente garantir a passagem dos cabos de fibra óptica, chamando a atenção de que cabos de fibra óptica que nós chamamos são todos, mas a ligação aos clientes finais é feita por um drop, chamado drop, que é um cabo fininho, ok? E que vocês podem ver nas vossas ligações que já lá têm, é um cabo extremamente fininho. Qual é o nosso receio? E isso provavelmente pode acontecer, é haver clientes que queiram 2 operadores. Por exemplo, vocês já têm lá a TV cabo em sua casa e agora quero também a Unitel. E é isso que o meu colega vos chamou a atenção. Que é, para manter os 2 operadores eu tenho que enfiar no mesmo tubo de 16, num drop. E eu posso não conseguir fazer isso. E aí é o problema. Ou seja, você não vai ter que conseguir ter 2 operadores em casa. Vai ter que desistir um deles para que nós consigamos passar o nosso. Essa é a nossa preocupação. Eu volto a dizer desde o início, a nossa preocupação sempre foi a satisfação do cliente. E, tendo em conta esse objetivo, é que nós estamos a fazer este investimento que estamos a fazer. Como devem calcular, isto tem custos. Este investimento tem custos. É claro que nós pensamos no objetivo que é comercializar o serviço. Se nós também não fizermos um investimento prévio, também não podemos ter um retorno, ou seja, se não semear também não vamos escolher, ok? E portanto, o objetivo das nossas colunas montantes que estamos a criar é o futuro, pensando no futuro. E daí sim, quando você está preocupado na questão do diâmetro, é garantido. Nós estamos a fazer um tubo de 32, é a nossa coluna montante. Se me dissesse assim, mas poderia ser maior? Poderia ser com 50, com 75, mas aí era o problema dos edifícios, estrutural dos edifícios. Nós, para fazermos um furo de 75 numa laje aligeirada, que é o que nós chamamos estas lajes, seria mais complicado. Por isso é que nós optamos sempre pelo 32, que é garantido, porque vocês não vão ter mais expansão em termos de clientes, portanto, vocês são só 10 clientes, o prédio não vai crescer, possam aparecer mais 10 clientes, por exemplo, entende? E essa é a nossa preocupação. Por isso, tentamos sempre fazer a coluna montante para garantir o vosso futuro, okay? Não é o nosso, porque o nosso, quando vocês nos vierem pedir o serviço, se for nos prédios em que nós não fizemos coluna montante, se lá estiver um cabo e nós não conseguimos enfiar, ou vocês não podem adquirir o nosso serviço ou vão ter que desistir do outro. E essa é uma preocupação também para nós, e era a atenção que o meu colega estava a chamar. Nós estamos a tentar preparar o futuro, não o imediato. Não estamos a tentar só resolver o nosso problema. Sim, Renato, por favor. Já. Ok, então. Em relação à partilha e aos futuros operadores que vão surgir, todo este processo começou com uma licença na administração. Portanto, eu acredito que a aprendizagem que tiveram com estes 2 novos operadores que chegaram aqui também vai servir para o futuro. Eu tenho muitas dúvidas que a administração dentro da Animalab uma licença, um futuro em torno de um 4º operador no scale, que não passe por previamente pedir a quem cá está a partilha das infraestruturas. Não sei se faz entender. Isso não foi pedido a nós porque elas não existiam. Então, a administração acho que nos deu a licença, nós emitimos uma série de documentação que foi aplicada aqui, mas obviamente aparatos para estar a construir teve que submeter toda a documentação técnica na administração, ela foi analisada e aceita. Com certeza ainda não havia um foco nesse problema, como é que vamos fazer a coluna montante, ou como é que vamos... Eu acredito,
que os operadores que aí vêm, a administração já vai estar muito mais atenta a isso, a própria administração, e vai logo dizer, ok, vocês têm que vir aqui para falar primeiro com a Unitel e com a Parados, já lá têm uma infraestrutura, se tiverem um acordo de partilha, ok. Penso eu que vai ser esse o princípio, também é uma aprendizagem para todos nós, não é? Para a própria administração. Portanto, eu acredito que no futuro a partilha é quase garantida. É quase garantida que esta infraestrutura não ficará só pela Unitel e Parados. Se formos olhar até para outros, aqui ainda não é muito usual, mas já se faz mesmo a partilha em alguns países da própria rede de fibra. Nem sequer é preciso construir uma rede de fibra para entrar num operador novo. Okay, já existe, chama-se, o termo é Open Access Network, em que inclusivamente se partilha a rede de fibra, ou seja, entra um novo operador, vamos imaginar que entrava aqui uma ZAP, sem ter que passar um único cabo de fibra óptica. Isso também já é possível. Portanto, o futuro, de certeza que vamos sempre adaptar. Nós, como somos os primeiros, pelo menos nesta situação de ter que furar lajes, ter que trazer a infraestrutura nova, talvez estejamos a atravessar a fase mais difícil do processo. Depois de pronto, eu acredito que nunca mais vão sofrer este transtorno. Então, acho que essa era a preocupação base, de saber se a seguir vão furar outra vez com o quarto operador ou com o quinto. Duvido muito. Acho que cria-se uma infraestrutura muito robusta e dificilmente no futuro voltam a ter que passar por isto. Exato. E obrigado pela explicação. E o ponto da pergunta foi justamente este. Não pensar no agora, mas pensar a posterior. Porque o que está-se a fazer agora está justamente a chamar a atenção a este ponto. Porque eu honestamente pensei que o trabalho que tinha sido feito inicialmente no prédio com o ponto da TV Cabo fosse suficiente que é para usar para outros operadores caso houvesse necessidade. Mas claramente espelhou agora que não é possível porque aquilo foi preparado apenas para um operador. A pergunta foi mesmo para calcular isso, que é para não termos que ter mais uma sentada dessa natureza para podermos explicarem que vamos ter que voltar a partir aquilo para então esclarecer o assunto aqui de uma vez por todas. Deixem-me só, em relação à pergunta do Sr. Gaspar, que era vocês perceberem como é que é constituída fisicamente a infraestrutura partilhada. Nós já temos um exemplo feito no edifício. Eu tenho aqui algumas fotografias para vos poder mostrar. Isto é um computador pequenino, mas eu vou virar aqui o computador se quiserem verificar aqui. Neste momento é a única coisa que vos consigo mostrar, efetivamente é isto. O Dom Gaspar estava a dizer, e muito bem, eu vou tentar partilhar estas imagens com ele para que ele consiga pôr no vosso uso. Se pretenderem dessa forma, para mim, está combinado. Eu vou enviar estas fotos, não tenho agora aqui a internet, mas vou partilhar com ele durante o dia e ele depois partilha convosco a infraestrutura partilhada entre nós e eles, o Conselho. Pois é, então já a hora se vai, já estamos aqui à espera de um tempo, para não tornarmos isso muito longa. Eu acredito por uma questão de, primeiro, estética. Nós, a nível do Bloco 10, preferimos que tenhamos uma estrutura unificada. Se é aparato que vai fazer, se é a Unitel, é estrutura unificada. Não na condição de quem chegou primeiro faz e a outra se beneficia, mas nós vemos aquela que melhor se enquadra aos nossos anseios, nossos desejos, aquela que melhor apresenta a garantia de continuidade. É essa. A segunda, os prédios como são mais nossos do que do fundo, porque somos nós quem fizemos a manutenção e estão lá os nossos apartamentos, de lá não saem. Então, há aqui uma questão que nós queríamos que as empresas tomassem nota. A furação dos edifícios seria o último rácio, caso não há passagem, porque eu tenho fé e quero acreditar que de fora
para dentro, houve aquela furação que foi necessário. Mas de dentro para os apartamentos, eu quero acreditar que vai haver. E como disse o Luiz, nós podemos abdicar de uma em detrimento de outra. Então posso retirar o meu cabo da TV Cabo, não há necessidade de estar ali, porque já nunca vou utilizar, e passar o da Aparatos ou da Unitel. Não há necessidade de furarem o meu apartamento, ou haverá essa necessidade? Se o cabo da TV Cabo sair, o outro entra normalmente, não é? Não é? Então vamos partir primeiro por essa solução, porque não há necessidade de eu ter 4 ou 5 cabos daí e não utilizar nenhum. Então, esse caso não entre, ali vamos utilizar o último raço como a furação do edifício. A terceira coisa vai nas garantias, não é? Os juristas poderiam chamar um termo de compromisso ou carta de comprometimento, porque nós temos problemas sérios de infiltração em que a empresa construtora demarca-se e o fundo demarca-se. O fundo diz, não, nós vos entregamos a casa boa, e depois de quanto tempo tu vem reclamar? Depois de 5 anos, por que não vem reclamar quando recebeste? Claro, assinatura não houve. Então há toda a necessidade de nós termos esse compromisso com as empresas Aparatos e Unitel, para que amanhã venha uma terceira empresa, já encontra as regras bem constituídas. E dessa aí, as infraestruturas que estão a fazer é para nos deixar. São infraestruturas fixas, independentemente da adesão ou não aos serviços. Não queremos infraestruturas que amanhã não. Olha, quem montou essas infraestruturas é Aparato, e porque Aparato não tem condições aqui, não tem clientes, vamos remover. O Unitel tem que remeter também as tuas para dar sequência ao serviço. Por isso, aqui gostávamos de ver com as empresas ou a partilhas de custos, porque amanhã nós vamos pedir também os custos de manutenção, para não dizer, olha, é por conta da Aparatos, porque a Aparatos tem mais clientes, é por conta da Unitel, porque a Unitel tem mais clientes. A essa partilha e saber de quem amanhã vai recair, não é? O ônus da causa, quem amanhã vai se responsabilizar pela manutenção do custo, porque nós sabemos que o material por agora tem garantia de 5, 6 anos, e pode passar essa garantia, o material está danificado, ou por má utilização dos clientes, que vão dos moradores, se calhar, ou por fim de vida útil do próprio equipamento. E isso é sempre, devemos pensar sempre nessas coisas. Depois dali, podemos, não é? Acredito, avançar com esses problemas. Nós temos a documentação da Unitel via digital, mas também poderem nos dar no físico seria muito bom, e da Aparato, porque as instituições vieram para ficar e ficam, e as pessoas passam pelas instituições, e amanhã os moradores terão seguro e garantia de que qualquer dano causados fruto ou dos trabalhos efetuados pelas empresas, nós temos temos a documentação, vamos ter temos aqui a nossa lista, não é?
Sendo assim, foram deixadas algumas recomendações. As infraestruturas serão partilhadas entre as empresas. Só uma vai fazer as furações na laje e vão partilhar o resto dos tubos de acesso. As empresas Unitel e Aparatos serão as responsáveis pela manutenção dos equipamentos e instalados de qualquer dano por elas causada. Rádio Cubico do Sekele para o mundo. Estamos juntos.